E aí pessoal, beleza? Estamos na estrada, mais uma viagem em tempo de Covid, dessa vez indo para Vale do Café, no interior do estado do Rio de Janeiro. Vamos curtir essa região, saindo da capital. Nossa ideia é entrar por Partilha Alferes, fazer 4 ou 5 cidades, né, dessa região do Vale do Café, sair por Valência e voltar para a capital. Nesse vídeo a gente vai te falar os gastos dessa brincadeira, né? Gastos de combustível, gastos com as atrações locais, gasto com estadia e também com algumas bobagens que a gente espera gastar lá, incluindo também a alimentação, né? Então a gente vai entrar em detalhes. Então, para quem quiser curtir essa região, que realmente é muito interessante, esse vídeo vai te ajudar. Fica com a gente. Olá amigos, já em casa, agora vamos ver o tamanho da facada, né? Vamos falar dos gastos que nós fizemos nessa incrível viagem, uma viagem muito legal, nós chamamos de expedição Vale do Café. Quem quiser conhecer um pouquinho melhor do roteiro, enfim, das experiências que a gente viveu nessa viagem, tem vídeos no nosso canal, tem um vídeo que nós demos o nome de Vale do Café, né? Expedição Vale do Café, que aí você tem uma noção mais íntegra desse passeio, e tem os passeios mais por cidade, né? Ou seja, o roteiro por cidade, dá para você entender um pouquinho mais como é que nós montamos esse roteiro, né? Foi um roteiro de 7 dias, né? Uma semana nessa região, e nós percorremos, atravessamos o vale, não é? Nos instalamos em 3 municípios assim, que nos pareceram mais interessantes para se fixar e conhecer o entorno, né? Foram Miguel Pereira, Vassouras e Valença, né? E a partir desses municípios a gente foi explorando ali a região, né? Então você tem em mente que a gente está falando de um roteiro de uma semana no Vale do Café com uma família, ou seja, 3 pessoas, né? Um casal mais uma criança, né? Eu vou dividir esses nossos gastos, antes de falar dos gastos totais, para você entender um pouco a composição desses gastos, dos gastos que envolvem o veículo, né? Que combustível, estacionamento e pedágio, depois hotéis e por fim a alimentação, tá bom? Bom, os gastos com o veículo, tem um ponto que você precisa considerar, né? Nosso carro ele é a diesel, né? O diesel, o combustível está caro, não há muito o que discutir sobre isso, né? Mas o diesel ele tem uma performance melhor, né? Então o nosso carro faz uma média aí de 18,5, 19, fez 19 km com 1 litro de diesel, né? Que é uma marca muito boa, né? Nós gastamos de combustível cerca de R$170, percorremos ao longo dessa semana, né, cerca de 500 quilômetros, né? E teve uns gastos menores, né, de estacionamento, né, R$4,50. Essa é uma região que o estacionamento não é um problema, exceto em Partilha Alferes. Eu não sei por que cargas d'água, o que há em Partilha Alferes, que você não consegue parar o carro sem pagar alguém, né, com talão, mas enfim, tá tudo dominado, né? Então você vai gastar ali uma graninha, nada, né, R$4,50, a gente parou o carro ali por 3 horas, né? Pedágio, a gente fez boa parte do percurso, a gente privilegiou as estradas, né, os caminhos secundários, né? Então a gente evitou pegar a Dutra, né, na parte em que se tem pedágio, mas na volta isso aconteceu, então nós gastamos aí 15, 20. Então, o resumo da ópera com combustível, com veículo, melhor dizendo, né, nós gastamos R$189,70, né? Se você quiser arredondar, R$190 nós gastamos com carro nesse percurso, né? Hotéis, né? Os hotéis foram 3 hotéis, né? Também preciso esclarecer um pouco como é que foi feita a escolha desses hotéis. A gente tem o costume de escolher hotéis muito simples, assim, o que a gente dá preferência é que o hotel esteja bem localizado, né? Por bem localizado eu quero dizer que a gente instalado nesse lugar, a gente consiga fazer uma boa parte das atrações a pé, né? Eu acho que isso é muito vantajoso. No entanto, isso nem sempre aconteceu, no caso de Vassouras, certamente não, de Valença também, né? Nós ficamos em posições um pouco mais distantes, mas porque também a gente estava de carro, né? E a gente fez essa opção.
No entanto, os hotéis que a gente, né, na busca que a gente fez, utilizando esses buscadores na internet, hotels.com, Booking, etc., a gente percebeu que existia assim, hotéis muito simples, e eu acho que aí não era mais do que simples, assim, um tanto precários, né? E hotéis simples, mas com uma infraestrutura mais sofisticada, vamos dizer assim, ou seja, com piscina, sauna, essas coisas, né? Salão de jogos, né? Nada disso a gente usa em nenhuma circunstância. A gente viaja para, né, andar no lugar, mas a gente acabou nos instalamos em hotéis desse perfil, né? E isso rebateu, me parece, nos preços, né? Não achamos que as diárias foram exatamente baratas, né? A gente, em Miguel Pereira, a gente pegou uma diária um pouco mais em conta, mas em Vassouras e Valença eu achei um pouco salgado. O fato é que ou seja, uma família se instalando no Vale do Café, né, por uma semana, né, a gente gastou aí R$ 1.542, né? Eu acho que tem um outro componente desse preço também que a gente pode avaliar, que envolve um certo aquecimento do turismo regional, né, por conta da pandemia. Muitas famílias que tiveram condições de se resguardar, né, ficaram mais em casa, se movimentaram ali aqui no entorno do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, para dar uma descansada, né? Esse foi bem o nosso caso. A gente começou a fazer isso a partir de setembro, né, com bate-voltas, depois a gente foi se instalando, né? E muita gente fez isso, e isso não tem jeito, aumentou a demanda, né? Vai aumentar o preço das diárias. Eu achei que as diárias estavam um pouco caras, né? Quem quiser conhecer, aliás, um pouco melhor de perto essas experiências com estadia, nós também fizemos vídeos específicos, eu vou colocar o link aqui para vocês terem acesso, né? Então tá aí, hotéis R$ 1.542, né? E por fim, alimentação, né? Já vou adiantando, nós gastamos R$ 738,55 com alimentação. Isso não é muito, né, considerando o fato de ter ficado uma semana e 3 pessoas, mas também tem um detalhe, né? Nós combinamos supermercado e restaurante, né? Ou seja, a gente foi para lugares que se tinha frigobar, né? Então a gente fez uma compra, a gente estava de carro, né? Então a gente fez uma compra aqui antes de sair, levamos água, bastante água mineral, né? E alguns queijo, pães, né? Coisa para fazer um sanduíche. Então no final da tarde ou de noite a gente não saía para jantar, a gente comia no hotel, a gente fazia um sanduíche, tomava um suco e por aí vai, uma cerveja, entendeu? E isso barateou também um pouco os custos, né? Então a gente gastou, só para você ter uma ideia, com restaurantes, né, R$ 538,55, né? E essencialmente foram para almoço, né? A gente já estava na rua andando, não queria voltar para o hotel para comer, então a gente estava ali. E também faz parte da viagem, né? Eu acho que conhecer um pouco a culinária local, né? Isso é um componente, acho que a gente não pode abdicar, né? Essa região do Vale do Café é muito marcada pela culinária mineira, né? Nós somos apaixonados pela comida mineira e não resistimos, né? Em alguns vídeos isso vai ficar muito claro, como é que a gente era capturado pelo restaurante mineiros, né? Então é isso que a gente gastou, assim, o todo, né? O conjunto dessa festa, né? Foi R$ 2.470,25, né? Se você quiser arredondar, R$ 2.500 gastamos, né, com essa viagem de uma semana pelo Vale do Café. Isso dá um gasto unitário na ordem de R$ 824, né? Então cada pessoa, em média, aí né, a gente gastou aí R$ 824. Espero que esses números te ajudem, né, a você ter uma ideia, né? Caso você queira fazer sua viagem para o Vale do Café, faça, porque é uma viagem muito legal. Se feita de carro, mais interessante fica, porque você vai parando por lugares muito surpreendentes. E tá aí o tamanho da conta que você precisa se organizar para ajustar, né, o teu orçamento para a viagem dar certo, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele seja essencialmente útil para você curtir aí a sua viagem. Se você gostou, se te pareceu interessante, não esquece de curtir o nosso trabalho, né? Para quem não conhece, o nosso trabalho também pode nos acompanhar. Para isso basta aí clicar no sininho para nos acompanhar em outros vídeos, né? A gente está sempre viajando, somos viajantes crônicos, né? Então você vai estar sempre aí antenado nas viagens que a gente está fazendo e nas dicas que a gente está sempre tentando compartilhar com vocês, tá bom? Um grande abraço e saúde para todos.